Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos iniciando nosso novo projeto que é da Academia Top Fitness, são dicas de saúde. E para começar, a gente não poderia começar melhor. Hoje eu estou com o Dr. Marcelo Melo Martins, que é especialista em cardiologia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo jóia, muito bem. Que ótimo. Gente, a gente vai hoje, escolheu como tema falar sobre colesterol e triglicérides, que eu acho que é um mal que as pessoas têm e elas não sabem o que lidar, né? Como fazer para poder diminuir e até para saber diagnosticar que está elevado, né, doutor? Exato. Hoje as doenças do colesterol são as doenças que mais causam as mortes na população de forma geral. Nós temos aí a principal causa de morte, o infarto, as doenças coronarianas, e o colesterol é o grande vilão disso daí, realmente. Ah, tá certo. Doutor, eu acho que assim, muitas vezes as pessoas têm uma certa dúvida, qual a diferença do colesterol com triglicérides? Muito bom. Nós temos basicamente três tipos de colesterol: o colesterol bom, o colesterol ruim e o triglicérides. Ambos são algumas frações uns de outros. O colesterol bom é o colesterol que protege. O colesterol ruim é o colesterol que faz mal, é o que entope as artérias, principalmente as artérias do coração, certo? E o triglicérides, ele é um tipo de gordura derivado de carboidrato. Já os colesteróis, eles são mais derivados dos óleos de forma geral. Entendi. E como que a pessoa faz o diagnóstico para saber se está dentro da normalidade ou não, doutor? Muito bem, hoje em dia, com nossa alimentação que não é muito adequada e a falta de atividade física, desde cedo, desde a época dos 18 anos, já é preconizado fazer os exames cardiológicos, dentre eles o exame da dosagem do colesterol. É um exame de sangue, é um exame simples, colhe-se em jejum pela manhã e a gente vai avaliar esse nível de colesterol. Cada faixa etária tem um valor aceitável e cada paciente tem um determinado risco para alguma doença cardiológica. Em cima da faixa etária, em cima do risco, a gente faz o tratamento ou não desse paciente, que muitas das vezes entra com a medicação em primeira coisa, associado à mudança do estilo de vida, uma alimentação mais saudável e uma prática de atividade física. Certo, doutor. E assim, tem como você explicar o que acontece na artéria em relação ao colesterol? Como que a gente poderia estar visualizando isso? Perfeito. Quando a gente tem um colesterol que está aumentado, normalmente esse colesterol ele vai depositando ao longo do tempo nas artérias do coração, certo? Fazendo com que inicialmente a gente tenha uma pequena mancha que vai aumentando a quantidade. Com o passar do tempo ela vai chegando quase que entupir, ou entope completamente, ou às vezes rompe para poder entupir. Quando isso acontece, não existe a passagem de sangue mais por aqui, e isso leva ao infarto agudo do miocárdio. Então, o principal evento e o mais grave é o infarto, mas existem outras doenças, como o AVC, que é um acidente vascular cerebral, certo? Que também pode ocorrer esse entupimento da artéria a nível cerebral, certo? Entendi. Levando a uma perda da função do cérebro nesses casos. Certo, doutor. E como que a pessoa está sabendo os sinais que ela detecta? Às vezes eu estou do lado de uma pessoa que está tendo um infarto. Como que eu detecto que a pessoa está tendo um infarto? O infarto é uma interrupção do fluxo de sangue. Nesse caso, o principal sintoma é a dor no peito, certo? Certo. Até chegar na dor no peito, ele pode também ter essas alterações que muitas vezes o início da doença é silencioso, ele não mostra nenhum sinal. E às vezes o primeiro sinal é o infarto. Então, tendo dor no peito, qualquer dor no esforço físico, os pacientes mais de idade, às vezes eles vão ter o cansaço e não mesmo a dor no peito. Então, esses pacientes têm que fazer a investigação, têm que fazer o diagnóstico com exames de sangue, exames cardiológicos adequados para evitar. Mas o mais importante é não chegar ao nível do infarto. Então, a prevenção, o tratamento antes disso é o que é mais adequado para a gente se fazer hoje em dia. Entendi. E doutor, o que você aconselha as pessoas a procurar o cardiologista? De quanto em quanto tempo tem que repetir esses exames?
fazer essa consulta, né? Quantas vezes por ano? Como que você orienta? Cada caso geralmente é um caso. Normalmente a gente recomenda, antes da prática de atividade física, fazer uma avaliação cardiológica, com exames cardiológicos e exames de sangue. Também é importante, uma vez por ano, esse paciente está voltando no consultório para fazer um acompanhamento. Alguns casos nós temos pacientes que têm que vir antes ou às vezes até um pouco mais depois. Geralmente o próprio médico cardiologista já orienta o paciente quando é o retorno, de quanto em quanto tempo é o acompanhamento, certo? E lembrar que toda vez que for fazer uma atividade física, está parado, é bom fazer uma avaliação cardiológica, uma avaliação de exames de sangue complementares, para a gente diagnosticar o quanto antes essa doença. Se a gente diagnostica e trata bem antecipadamente, com certeza esse paciente, essa pessoa não vai ter nenhuma sequela futuramente. Com certeza. Doutor, você tem algum recadinho para quem está nos assistindo aí? Alguma dica, alguma orientação a mais que você acha relevante a gente estar frisando, assim, nesse momento que eu acho que, assim, querendo ou não, as pessoas eu acho que estão mais preocupadas, né, em se alimentar melhor, em fazer atividade física. Às vezes aquele que ainda não tomou uma atitude, está assistindo esse vídeo, né, vai tomar uma posição, né, diferenciada. Então, qual que é o recadinho que você tem para quem está nos assistindo? Bom, primeiramente é muito importante a gente fazer uma atividade física. Tanto a atividade física quanto a alimentação saudável, balanceada, equilibrada, evita o aparecimento da doença, evita o uso das medicações. Então, do ponto de vista cardiológico, se a gente faz 30 minutos de atividade física todos os dias, a gente vai ter uma aposentadoria de saúde lá na frente. E se a gente faz uma alimentação balanceada, adequada, a gente evita uma série de doenças cardiovasculares. Diabetes, pressão alta, o infarto, o derrame. Todas essas doenças são evitáveis quando a gente faz uma atividade física e uma alimentação saudável. Então a dica para quem quer ter uma qualidade de vida é justamente fazer uma atividade física e comer bem. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Acho que em breve a gente pode estar abordando outros dados aí também que quem está nos assistindo for solicitando. Obrigada mesmo. Pessoal, então o recadinho é esse, tá? A dica aí do dia. Então vamos tomar uma atitude, tomar uma postura, fazer diferente aí nesse ano de 2017.